Pela manhã nós iniciamos o culto, o ano falando a respeito de oração, e agora também à noite nós falaremos a respeito de oração. Eu estou no livro de Abacuque, eu peço que você abra aí a sua Bíblia comigo. Se você não tem a sua Bíblia, será projetada aqui no canto, o irmão Pedro colocará aqui ao nosso lado. Nós leremos uma parte do capítulo 1 e também depois lá no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, quando Abacuque faz uma linda declaração de fé e de confiança. O tema da nossa reflexão e da nossa meditação é da dúvida à certeza. Como nós podemos passar desse momento da dúvida, das incertezas, das inseguranças, para a certeza, para a plena convicção de que Deus está no comando. Então eu peço que você me acompanhe e o texto já está aqui na tela. Abacuque, capítulo 1, leremos nesse primeiro momento de 1 a 4 e depois lá no capítulo 3. Então eu leio de 1 a 4 do capítulo 1, dou uma pausa para que você aí na sua casa possa encontrar o capítulo 3, tá bom? Eu estou esperando um pouquinho porque eu sei que Abacuque é um dos profetas menores, talvez algumas pessoas tenham dificuldade para encontrá-lo. Se você encontrar Jonas, Naum, você vai encontrar Abacuque, tá bom? Então diz assim, Abacuque, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Agora eu peço que você me acompanhe lá no capítulo 3, finalzinho do capítulo, lá no verso 17, é um texto conhecido, é um texto que inspirou inclusive muitas canções, e eu peço que você vá até lá no capítulo 3, os últimos versos, eu leio a partir do verso 17, o Pedrinho vai colocar aqui na tela, então 3:17, obrigado, viu Pedro, pela sua ajuda e a sua família aqui conosco. Diz assim o texto sagrado: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ore comigo nessa hora, por favor. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado porque nós começamos o ano na Tua presença, obrigado porque nesse primeiro domingo, dia do Senhor, nós estamos congregados, unidos, conectados nessa plataforma digital para prestar culto ao Senhor. Já cantamos que nós somos felizes porque a nossa vida e a nossa existência está nas mãos de Jesus, e agora queremos o sopro do Espírito, queremos ouvir a Tua voz e queremos que o Senhor fale ao nosso coração por meio e através da inspiração do profeta Abacuque. Ó Deus, fala ao nosso coração, tenha misericórdia de nós, e mais uma vez eu peço humildemente que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome. É em Jesus, por meio de Jesus e para a glória de Jesus que eu oro nessa hora. Amém. Amém. Algumas pessoas brincaram comigo hoje, porque pela manhã eu falei a respeito de Jabes, e aí falei um pouco a respeito dos nomes. E aí eu falei que Abacuque significa abraço. E aí algumas pessoas ficaram pensando e conversando, porque eu dei alguns significados de nomes e falei a respeito de que ali no livro de Crônicas há uma lista tremenda de muitos nomes. E aí algumas mentes, as pessoas pensam bastante e já começaram a brincar comigo. Eu também estou brincando agora, pensando que nós já estamos nesse processo de buscar um nome para o segundo filho.
Na realidade, nós já temos. Se for menina, nós já escolhemos, mas se for menino, nós ainda não sabemos ou não definimos ainda. E não quero que você fique já falando assim, nossa, a Natália está grávida. Ainda não. Em nome de Jesus, eu quero passar pela quarentena e quero sair da quarentena com essa boa notícia. No momento certo, exato, eu conto para os irmãos, tá bom? Mas perguntaram se eu colocaria o nome no meu filho de Abacuque. Bom, eu colocaria sem problema nenhum. Na realidade, eu queria seguir a esteira. Tem 1º e 2 Timóteo. Eu posso ter o 2 Timóteo, e depois, na sequência, o segundo pastor é Tito, mas a Natália não aceitou Tito, Eu também gosto muito de Barnabé, mas ela também não aceitou Barnabé. Mas se for menina, será Rebeca, tá bom? Se for menina, será Rebeca. Nós não estamos anunciando porque não temos a certeza, mas como eu falei pela manhã, vários irmãos e irmãs ficaram preocupados e perguntando se já estávamos com o nenê em gestação. Ainda não, tá bom? Dito essas coisas, vamos àquilo que mais nos importa e aquilo que de fato é mais importante para nós nessa noite, da dúvida à certeza. E antes de expor esse texto, ou na realidade eu tenho um desafio hoje, eu quero em 30 minutos, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas em 30 minutos explicar os 3 capítulos e mostrar a relevância dessa profecia de Abacuque. Mas para isso eu preciso da sua atenção e a sua permanência. E por isso eu preciso explicar algumas questões antes de expor propriamente o texto. Abacuque profetizou no tempo e no momento em que Jeremias estava também profetizando e vivendo. Então era um momento de cativeiro, um momento de dificuldade, e por isso tem algumas questões, algumas falas que nós muitas vezes não entendemos, ou na realidade a gente já pula o 1º e 2º capítulo e vamos para o 3º capítulo, que é um capítulo mais aplicável. E aqui eu quero então falar a respeito de oração. Então, no primeiro momento, eu dividi o texto em 2 partes. No primeiro momento, eu quero falar o profeta em meio à dúvida, o profeta em meio aos seus questionamentos. Então, pode parecer, e aqui eu já estou explicando, que nos primeiros 15 minutos do sermão, você pense que eu estou com uma visão extremamente negativa ou pessimista. Na realidade, não é essa a minha visão, e eu quero expor o momento do profeta Abacuque. Lembrei do salmista agora. Então eu quero falar o profeta em meio às dúvidas e depois o profeta em meio à fé inabalável. Por que eu estou pensando nessa proposta? Porque nós estamos em um momento de muitas dúvidas, em um momento difícil da nossa existência, inclusive da existência humana. O mundo todo está completamente impactado por conta da pandemia e muitas dúvidas surgem ao nosso coração. Então eu quero mostrar a relevância da profecia de Abacuque no nosso tempo e depois mostrar como Deus vai trabalhando e vai forjando em nós uma fé inabalável em meio a esse momento de muitas dúvidas, em meio a um momento difícil. Todas as pessoas sabem que Deus vai forjando a nossa vida em meio às provações, em meio às lutas. Então, penso eu que a pandemia, nesse sentido, tem tido um papel fundamental na nossa existência, que nós podemos passar das dúvidas, das inseguranças para a certeza, a fé, a convicção e a plena esperança de que Deus guiará a nossa vida e a nossa existência em 2021. O ano está começando e eu creio que nós precisamos aprender alguns temas nesse ano. Eu já estou fazendo o calendário das pregações para o mês de janeiro, já passei todos os temas para a irmã Vanessa. Se você não é da nossa igreja ou não conhece muito, eu já informo que eu compartilho todas as mensagens, os temas, e aí o pessoal da música, Vanessa, o Lucas, o Eduardo, eles vão pensando nas canções e vão formulando tudo aquilo que nós temos a respeito de música, porque é dessa forma que nós temos o entendimento de que Deus tem atuado. Então, durante o ano eu quero falar muito a respeito de oração. Eu quero que você ouça muitas mensagens a partir desse púlpito a respeito de oração. Nós precisamos crescer em oração, precisamos crescer nessa vivência
experiência com o nosso Deus. É uma das áreas da nossa disciplina espiritual que eu creio que nós precisamos recuperar e estar centrados na vontade de Deus, buscando a vontade de Deus. Então, da mesma forma que nós oramos na virada do ano, nós iniciamos o ano pensando na oração. É claro que nós temos as nossas dores, a nossa luta, as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades, e por isso nós aprenderemos hoje com Abacuque a clamar a Deus, a buscar na presença do Senhor, e eu espero no nome de Jesus que no final dessa reflexão você possa falar como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que tudo fique completamente transtornado, eu mesmo assim confiarei no Senhor e gloriarei no Deus da minha salvação. Então, o profeta em meio às dúvidas. Abacuque, como eu já disse, foi contemporâneo de Jeremias, e a situação do povo de Deus era terrível. Na realidade, a situação social também estava alarmante, a situação parecia irremediável. Nesse contexto de desajuste social, de crise política, de pecado e iniquidade do povo, de desrespeito aos preceitos de Deus, o profeta alimenta as suas dúvidas. E aqui eu quero dar uma palavra a você que tem muitas dúvidas e muitos questionamentos. Não jogue fora as suas dúvidas e não jogue fora os seus argumentos, as suas questões relacionadas à vida, à sua própria existência, porque na realidade, na leitura de Abacuque, e eu também posso falar com a minha própria existência, Deus forma, Deus forja, Deus molda as nossas dúvidas e transforma as nossas dúvidas em certezas. Algumas pessoas que me acompanham e conhecem a minha vida, algumas que conhecem a minha vida desde a minha infância, estão aqui, sabem que eu sempre fui muito questionador, sempre tive muitas dúvidas, mas ao longo do tempo Deus tirou do meu coração as dúvidas e colocou certezas. Amém, povo de Deus? Então essa é a minha oração, que Deus tire dúvidas do seu coração e coloque no seu coração certezas. Mas vamos olhar a vida de Abacuque. Olha o que o texto diz, capítulo 1, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Abraço, significa abraço. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Então a primeira questão que Abacuque tem, a primeira dúvida que surge no coração de Abacuque é essa: até quando? E quantas vezes nós perguntamos a Deus até quando? Quantas vezes nós colocamos um prazo ou tentamos estabelecer um prazo na nossa relação com Deus? Nesse momento, Abacuque estava cheio de dúvidas. Ele fala assim para o Senhor: até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não me escutarás? Até quando eu vou clamar, eu vou buscar o Senhor em oração e o Senhor não vai me responder, o Senhor não vai me ouvir? Essa é a grande pergunta de Abacuque. Ele inicia a sua profecia com essa dúvida, com essa pergunta: eu estou orando, eu estou clamando e Deus não ouve. E na realidade aqui nós podemos ter também uma pequena visão de que nós muitas vezes nos encontramos nessa dúvida, ou temos também essa dúvida. Quantas vezes você que me ouve já ficou pensando assim: será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está atento ao meu clamor? Será que as minhas orações passam do teto e chegam até o trono de Deus? Será que Deus está atento àquilo que acontece na minha vida? Será que Deus não está surdo? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. E muitas vezes, na nossa visão pequena e limitada, pensamos que Deus não está nem aí para o nosso pedido, não está nem aí com a nossa vida e está não muito interessado nas nossas questões, nas nossas vulnerabilidades, nos nossos pecados, no nosso clamor. E é essa dúvida que paira sobre a vida de Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando? Ele fala assim para o Senhor: ó Senhor, eu preciso de um prazo. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Passado essa primeira questão da dúvida, da insegurança, eu diria até da incerteza de Abacuque, ele passa do clamor, desse intenso clamor, para o grito. Porque aquela pessoa que clama, aquela pessoa que está clamando, está falando repetidamente. E agora, depois de repetir muito essa oração, ele grita a Deus. Olha que ousadia!
Ele grita a Deus. E aqui, na realidade, eu quero mostrar como uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela está completamente desnudada diante de Deus. Ele clama, ele coloca suas dúvidas e depois ele grita. Olha que ousadia. Gritar-te-ei, violência. Ele grita a Deus: Deus, estou cercado de violência. E ele tem uma pergunta: e não me salvarás? Deus, eu estou no meio, no olho do furacão, eu estou no recheio, eu estou no meio da violência. Para todos os lados que eu olho tem violência, eu estou no meio, eu estou sendo o recheio dessa violência. E a minha pergunta é: e o Senhor não vai me salvar? Na realidade, até lendo essa semana e relendo esse texto hoje à tarde, eu fiquei imaginando que nós estamos vivendo esse tempo também, que nós gritamos violência, violência, e pedimos a Deus: o Senhor não nos salvará? Nós estamos envolvidos com tantas notícias de violência ao nosso redor, pessoas com ódio, pessoas violentas, pessoas sanguinárias, e a pergunta é: Deus não nos salvará em meio a essa sociedade, em meio a essa violência tão galopante? Essa é a dúvida do salmista. Senhor, estou gritando violência e o Senhor não vai me ouvir? Quantas e quantas pessoas sofreram e no ano passado perderam as suas vidas por conta de violência? Nós estamos envolvidos tanto no trânsito e nós conhecemos o trânsito da nossa cidade de Sorocaba, como ele é violento, como as mortes são violentas, como as pessoas matam as outras sem nenhum motivo. De maneira torpe, tiram a vida, e nós gritamos violência. E o Senhor não nos salvará? Essa é a pergunta de Abacuque, versículo 3. Porque o Senhor mostras a mim a iniquidade e me faz ver a opressão. O Senhor está colocando diante de mim esse quadro, esse cenário é violento. Eu estou cansado de ver a opressão, e Abacuque tem essa visão de Deus. Nesse momento, ele pensa que Deus está tendo prazer em colocar diante dos seus olhos a opressão. E aqui, depois na leitura, o tempo não nos permite, mas na leitura do texto, a gente vai perceber que Deus estava usando um povo inimigo para julgar o seu povo. E aí Abacuque fica olhando tudo isso, ele fala assim: eu estou cansado de ver a opressão, eu estou cansado de ver o nosso povo sendo oprimido, eu estou cansado de ver a iniquidade, eu não aguento mais ver iniquidade. Por que o Senhor me mostra a iniquidade? Eu já falei, já citei isso em outro momento, mas a iniquidade é o pecado que ele é consentido, e na realidade é o pecado não confessado, e o pecado em que nós na realidade absorvemos dentro da nossa vida, e já falamos assim: eu não sou pecador. Então iniquidade é quando você peca e você perde a noção de que aquilo é pecado. Outro dia eu falava sobre esse conceito de iniquidade, uma pessoa falou assim: não estou entendendo. Eu falei assim, e vou usar essa ilustração. É como se você pegasse um político, pensa num político ladrão, corrupto, safado. No Brasil tem bastante ou não? Alguns poucos, muitos, bastante, centenas. Bom, e aí você chega para ele está envolvido em corrupção. Todo mundo sabe que ele rouba, ele tem dinheiro em todos os lugares, paraísos fiscais, ele é corrupto, e ele chega diante da câmera e fala o seguinte: eu não sou corrupto. Aí vai lá o Ministério Público, investiga o sujeito, descobre que ele tem dinheiro em todo lugar, que ele está envolvido com caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 100, está envolvido com tudo que é falcatrua, todo mundo sabe que ele é corrupto, e ele nega. Ele fala assim: não, eu não sou corrupto, porque a corrupção está tão enraizada dentro dele que ele não se vê corrupto. E assim é o pecador, ele peca, e de tanto pecar, ele perde o temor do Senhor. Então Abacuque está olhando para a sua sociedade, para aquele caos social, e está falando o seguinte: o Senhor está me mostrando a iniquidade, eu só vejo o povo pecando, eu só vejo o povo em opressão. E parece que nós estamos lendo o jornal do nosso dia. Aliás, Billy Graham falava isso: a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã.
Parece que nós estamos olhando isso. Está todo mundo em quarentena e na cidade de Sorocaba tem pancadão a rodo. Irresponsabilidades a rodo, iniquidade. A minha pergunta é, o que tem na festa rave? O que tem no pancadão? Só coisa boa, né? Só coisa que não presta. Então parece que essa leitura de Abacuque é o nosso conceito, ou o nosso contexto. Eu também falo isso com Abacuque. Eu também tenho essa pergunta. Por que o Senhor está mostrando tudo isso? Mas Deus tem um propósito para tudo. E diz o texto ainda, no versículo 3, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Eu só vejo coisas destruídas, eu só vejo violência. Todas as vezes que eu olho, eu contemplo alguma coisa na nossa sociedade, eu vejo ou coisas violentas, ou ações violentas, ou vejo maldade. Há contendas, eu achei incrível isso, destruição e violência. Violência social, violência política, violência espiritual. Pessoas que nesse tempo, nesse exato momento da pandemia, estão, entre aspas, vendendo curas e milagres. Eu até ouvi hoje à tarde, uma pessoa me mandou, um amigo inclusive, pastor, me mandou, que tinha um dito líder religioso, numa cidade tal, dizendo que ele tem a cura para o Covid. E ele cobra lá uma sessão de oração, enfim. Que violência, que negócio ridículo. Foge até a nossa racionalidade. Contendas, pessoas brigando, debates, controvérsias, brigas, combates, discórdias. Eu espero que você fique comigo, essa parte terrível está passando, tá bom? Litígio. Olha o que ele vê, fala assim, tem contendas, há litígio, o litígio se suscita, ou seja, as pessoas estão brigando a todo tempo, e litígios são pendências pertinentes a uma ação, são questões trabalhistas ou são questões judiciais, são processos em que as pessoas estão colocando as outras na justiça, estão brigando diante do juiz, pessoas que estão numa barbárie, que não conseguem mais ter nenhum tipo de relacionamento. Esse é o quadro, esse é o cenário que Abacuque estava inserido. E ele olha tudo isso e ele fala o seguinte, não estou conseguindo entender ou compreender o plano do Senhor nesse tempo. Ele tem dúvidas, até quando? Eu vou gritar, o Senhor não vai ouvir. E é no versículo 4, por essa causa a lei se afrouxa. Ele fala assim, como há um caos social, como há um caos político, a lei se afrouxa. E a minha pergunta é, isso é atual? A lei também está se afrouxando. Vimos com tristeza, nesses últimos dias, o aborto ser legalizado na Argentina, aqui do nosso lado. A lei foi afrouxada e a vida não foi valorizada. A vida não foi defendida. Infelizmente, esses conceitos e valores estão soprando sobre a nossa sociedade. A justiça nunca se manifesta. Olha a fala de Abacuque. Porque o perverso fica cercando o justo. O perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aqueles que deveriam praticar a justiça, na realidade torcem a justiça, fazem uma bricolagem. Passam a ideia de que está produzindo justiça, mas na realidade estão subvertendo a justiça. Esse é o cenário. E aí Abacuque fala o seguinte, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso entender isso. E aí no capítulo 3, Abacuque está orando e agora eu até mudo o semblante. Dá um sorriso aí, gente, porque até agora foi pesado, né? Foi difícil. Eu sei que estou percebendo aqui que até algumas pessoas fugiram, porque é duro ouvir isso. Mas Abacuque, ele faz uma oração maravilhosa. Ele fala o seguinte, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos séculos, e faz conhecida a tua ira, mas aviva a tua obra. E aí, desse momento de incerteza, de dúvida, agora a gente vai conhecer o coração fiel, inabalável, cheio de fé do profeta Abacuque. Lá no versículo 17, me acompanhe, por favor, do capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. E repare que ele coloca tudo no tempo presente,
Eu me alegro hoje no Senhor, mesmo que o futuro esteja em suspenso, esteja suspenso. Isso é muito interessante. E aqui, de forma muito prática, eu quero mostrar a ideia do campo e a ideia do mantimento que advém do campo, do mantimento que advém dos animais, e mostrar como o profeta tem uma fé inabalável. Ele fala da figueira. Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui. Agora, nesses últimos dias, eu que sou apaixonado por figo, comi muito figo. Deixa eu dar uma aliviada aqui, contar uma história rápida. Uns dias ali perto do Natal, o Lucas, que atua aqui conosco, né, Lucas? Trouxe uma bandeja cheia de figos para mim. Que maravilha. E aí eu falei assim, nossa, comi figo, lembrei da minha infância, foi legal demais, foi muito bom. Aí cheguei lá em Rio Claro, a tia Marlene e a minha avó compraram figo, e eu comi lá na ceia, mesma distância do povo, comi muito figo, mas valeu a pena. E aí, lendo a profecia de Abacuque, ele fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça. A figueira era uma imagem de prosperidade. A figueira não precisa de muito cuidado. Na realidade, ela depende das circunstâncias climáticas. Quando a figueira está florida, o agricultor sabe que ele colherá frutos. Então, quando Abacuque fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ou seja, mesmo que eu tenha certeza que eu não vou colher os figos, eu me alegrarei no Senhor. Porque o florescer da figueira era usado na cultura antiga como sinônimo de fartura. Então, uma figueira florescendo dava o sinal de que aquele tempo ou naquele momento seria um momento da fartura, de grande colheita, de grande abundância. A miséria e a dificuldade passaria. Se uma figueira conseguisse florescer, significava então que as condições climáticas foram favoráveis. Se a figueira está florescendo, as outras árvores também seriam frutíferas e produziriam muito. E aí depois ele fala da videira. Ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. E ele fala da videira. As videiras já carecem um pouco mais de cuidado, de manutenção. As parreiras de uva precisam de poda na estação correta, precisam de estaca, precisam de adubação correta, precisam de uma boa preparação da terra, de chuva na hora correta. E é necessário colocar as estacas para suportar o peso das parreiras. E diz o texto, a profecia de Abacuque: nem que haja fruto na vide, mesmo que a parreira não produza, mesmo que não haja nenhuma uva para chupar, nem que a figueira deixe de produzir, não haja nenhum figo, não haja nenhuma uva. E aqui vale a pena lembrar que naquela cultura o figo era muito valorizado, a uva muito valorizada, tanto para ser chupada como para fazer o suco e também o vinho, e era um produto que fazia com que a economia girasse. Abacuque está dizendo para nós: se a figueira não florescer, ou seja, se o tempo não for de prosperidade, se o tempo for de escassez, mesmo assim eu me alegrarei em Deus. Isso aqui é profundo demais. É o mesmo profeta que tinha dúvidas, mas agora ele tem certeza. Ele olha para nós e fala o seguinte: mesmo que em 2021 não seja o ano da fartura, vamos nos alegrar em Deus. Mesmo que não tenhamos dinheiro que advém da videira, da parreira, vamos nos alegrar em Deus. Mesmo que o produto da oliveira minta, e oliveira produz sem muitos cuidados, as azeitonas precisam, depois de colhidas, passar por um processo apurado até se tornar azeite ou ser consumida. E a produção do azeite era uma das fontes de renda daquele povo. Então Abacuque está falando o seguinte: mesmo que a oliveira minta, mesmo que a gente não tenha azeite, mesmo que a gente não tenha azeite para vender e azeite para consumir, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Essa fé e essa devoção de Abacuque vai na contramão dessa cultura positivista que nós vivemos. Porque as pessoas dizem assim: se Deus está te abençoando, então louva.
A fé cristã diz assim: mesmo passando por lutas e provas, glorifica o Senhor. Essa é a oração maravilhosa que Abacuque nos ensina. Ainda que a figueira não floresça, não haja prosperidade, não haja nenhum fruto, ainda que o produto da oliveira minta, o que eu vou fazer? Vou lamentar? Vou chorar? Vou ficar de mimimi? Não, vou me alegrar em Deus, porque Ele sustenta a minha vida e sustenta também a sua vida. Mesmo que os campos não produzam mantimento, mesmo que os campos não produzam, não haja produção, e não havendo produção não há dinheiro, e não havendo dinheiro há mais miséria, mesmo que a economia não funcione bem, olha que interessante, porque às vezes a nossa fé, a nossa segurança está selada ou calcada na economia. O ano nem virou direito, as pessoas já estavam conversando sobre economia. Será que 2021 a economia vai bombar? Será que a coisa vai acontecer? Será que os rendimentos serão maravilhosos? Será que o povo terá trabalho? E aí Abacuque ensina para nós o seguinte: a nossa segurança não advém dos campos produzindo, da fartura da oliveira, do fruto da vide e nem do florescimento da figueira. A nossa segurança, a nossa fé está firmada em Jesus e na provisão de Deus por meio de Jesus. O hino antes da mensagem disse isso: sou feliz com Jesus, meu Senhor. E Abacuque está dizendo isso para nós, ainda que está falando de uma questão hipotética. É claro que tudo isso não aconteceu, mas ele está falando o seguinte: ainda que não floresça a figueira, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Porque ovelhas produzem, e produzem muito. É só você deixar uma ovelha lá pastando de forma adequada, dando alimento e dando a água necessária, ela vai produzir. Ela produz muita lã. Alguém já disse, eu nunca provei, mas dizem que a carne da ovelha é muito macia, muito saborosa. E o texto vai dizer para nós das ovelhas arrebatadas e dos currais cheios de gado. Então fala de dois tipos de animais que produzem muito. O gado e a ovelha produzem o couro, o leite, a carne, a lã. Então o que Abacuque está dizendo é o seguinte: mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, ou seja, não haja mantimento, não haja carne, não haja leite, não haja lã para a gente se cobrir, não haja roupa nova, mesmo assim eu me alegro em Deus. Mesmo assim eu exulto no Deus da minha salvação. Mesmo assim eu continuo crendo que Deus está me salvando, que Deus está me livrando, que Deus está cuidando da minha vida, da minha existência, e fará com que eu passe pela pandemia, que eu passe pela quarentena, que eu passe por esse momento difícil, crendo nele, me exultando nele, porque ele é a minha salvação e dele vem a minha salvação. Olha que diferença. Aquele profeta com dúvidas, com questionamentos, e agora um profeta com fé, com certeza, com esperança, com convicção. E essa expressão no versículo 18, todavia, é uma dobradiça no texto. Ele vem colocando condições difíceis, ele fala assim: mesmo que tudo isso aconteça, todavia, entretanto, eu me alegrarei no Senhor. A minha alegria, a sua alegria não pode estar na economia. A minha alegria está em Jesus, e somente Jesus pode invadir o meu coração em 2021 com alegria. O cenário é difícil, a economia ainda está tentando se recuperar, as circunstâncias que nós estamos vivendo são difíceis, adversas, mas a nossa alegria vem do Senhor. O nosso problema social ainda é preocupante. O cenário político brasileiro, mundial e da América Latina ainda nos causa muitas preocupações, mas a nossa alegria não vem de maneira nenhuma
dessas questões. A minha, a sua, a nossa alegria vem do Senhor. E por isso, Abacuque usa um verbo importante, exultar. Por isso eu exulto em Deus, por isso eu canto. Lembra que no início ele gritou a Deus em clamor, e agora ele não só está clamando, está gritando, pedindo, agora ele está gritando, exaltando. Da dúvida, ele passou para a certeza. E no versículo 19 ele fala o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Em outras palavras, que em 2021 a nossa segurança, a nossa fortaleza seja o Senhor. Não seja a nossa conta bancária, a nossa riqueza, o nosso armário abastecido, o nosso cartão poderoso. Pensa naquele cartão que você tem lá, Mega Blaster Plus lá, com aquele saldo super top, você pode passar à vontade lá. E a pessoa pergunta para você, é crédito? Deve falar, qualquer coisa, meu filho, tem dinheiro aí, pode pagar. Não. A nossa segurança, a nossa fortaleza vem do Senhor. Ainda que eu perca o trabalho, ainda que eu perca a saúde, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que minha vida seja tirada, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que eu passe dias difíceis em 2021, eu me alegrarei no Senhor. Porque Deus é a minha fortaleza. E essa é a minha oração. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê essa alegria, a alegria da salvação. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. E de nada teremos falta. Que podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas a mão dele está segurando a nossa mão. E ele nos guiará às águas tranquilas. Não estou aqui minimizando os impactos sociais, culturais, religiosos e políticos do nosso tempo. Claro que não. Mas eu estou dizendo que o justo vive pela fé. E é essa a mensagem que o Abacuque traz para nós. O justo vive pela fé. E o apóstolo Paulo cunhou essa expressão, falou para nós na teologia, quando ele escreveu em Romanos, falando que o justo vive pela fé. E no livro, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala, visto que não andamos por aquilo que vemos, mas andamos pela fé. Que em 2021, você e eu andemos pela fé. Mesmo que tudo fale, mesmo que tudo minta, mesmo que tudo caia tudo. Mesmo assim, confiaremos no Senhor, nos alegraremos no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? O hino, eu até peguei aqui meu inário. O hino que nós vamos cantar agora diz assim: vindo sombras escuras nos caminhos teus, não te desanimes, cante um hino a Deus. Cada nuvem escura, um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás. 2021 vai passar. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. E que em 2021 haja vacina e que em breve estejamos todos juntos, unidos, para celebrar, orar e agradecer a bondade do Senhor.